Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Depois que nós ouvimos, ainda que eu não mereço, Tu és fiel, Senhor. É forte esse hino, né? Ainda que eu não mereço, Tu és fiel. Na verdade, quem que vai militar ou se apresentar como merecedor, né? Na verdade, ninguém merece. Só a bondade de Deus. Romanos capítulo 3, verso de número 28. Romanos 3, 28. Diz assim, Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, ou concluímos, independente da obediência da lei. Depois que Paulo ensinou todo o capítulo 3 de Romanos, sobre o privilégio dos judeus e a justiça de Deus, ele chegou aqui numa conclusão, dizendo que concluímos ou sustentamos que o homem é justificado pela fé. Isto contraria e contraria toda a teologia judaica, que eles vejam isto pela lei, pelas obras e pela circuncisão. Então ele faz duas perguntas. A primeira é: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Aí o verso 29 ele diz: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele faz uma pergunta e responde: Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Então Deus é Deus de todo ser humano. Deus é Deus de todo ser humano. Às vezes a gente fala isso nesses estudos e os irmãos podem estar perguntando esse negócio de judeu, de não judeu, o não judeu chamado de gentil, e também tem os árabes, que não era judeu, mas era filho de Abraão também, filho de Ismael. Os judeus, para vocês terem uma ideia, eles, se tivesse aqui um gentil falando neste altar aqui, e depois tivesse que vir um judeu falar, enquanto não purificasse esse púlpito, eles não falariam aqui. Enquanto não varresse tudo aqui, organizasse, se eles chegassem, tivesse um gentil sentado naquela cadeira, ele não sentava nem na cadeira que estava do lado. Eles não sentavam. Não sentava nem na cadeira que estava do lado. Eles não iam na casa de quem não é judeu. Eles não cumprimentavam quem não era judeu. No entendimento deles, só eles é filho de Abraão, só eles é a nação eleita, só ele é o povo escolhido, só eles, e só eles que são filhos da promessa, e é só ele que Deus tem compromisso, e o Messias vem só para eles, e ponto, e o resto não tem nada a ver, ele chama de pagão, não tem nada a ver em circunciso. Então, toda a humanidade da terra não... Se você pegar um animal doméstico e colocar perto, eles se comparam igual, olha lá, se eles valorizam muito mais que eles preferem o animal do que o gentil. Então, é por isso que Paulo está tratando um assunto agora, que é uma quebra de muralha aqui,
porque o evangelho chegou aos gentios. Então, o evangelho chegou aos gentios. O judeu não sabe o que é evangelho, também não sabe esse negócio de evangelho, não sabe esse negócio de graça, eles não se envolvem nisso. E Paulo tem que ensinar agora os judeus que estavam em Roma que os gentios também têm direito da salvação, da mesma forma como eles, que não é mais agora pela lei, que não é mais agora por circuncisão, que não é mais agora por rituais, e agora é só pela fé no coração. Então a labuta do apóstolo Paulo é muito grande, e ele, sendo judeu também, sendo gentil também, e ele já tinha pregado para muitos judeus, já tinha tido muito enfrentamento com os judeus, eles sabiam de tudo que o judeu pensava, de tudo que o judeu, sua teologia, tudo que o judeu, a visão do judeu, porque ele tinha também, ele sabia também. Então ele usa essa forma de escrever esta carta, fazendo perguntas e respondendo, como se fosse os judeus que estivessem perguntando, porque ele sabia o que o judeu ia perguntar. Então ele usa esta forma de escrever, com perguntas e respostas, como ele está fazendo ali. Deus é Deus apenas dos judeus? Como ele pergunta para o judeu. E ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Aí ele afirma para eles. Agora o verso de número 30, ele diz assim: se Deus é um só, que justifica pela fé, se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé, justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé, a incircuncisão, ou seja, por meio da fé ele justifica o circunciso e por meio da fé ele justifica o incircunciso. Ele justifica as duas pessoas pelo meio da fé. Então ele está banindo esse negócio de circuncisão para ensinar. E aí ele faz outra pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? O 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí ele responde: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quando ele pergunta: anulamos, pois, a fé pela lei? É como se anulamos, pois, a lei pela fé, é como se os judeus estivessem perguntando para ele, e aí ele responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Depois que ele termina de falar tudo isso aqui, que na verdade termina para nós, porque a gente vai para outro capítulo, mas para ele está escrevendo uma carta, ele não está terminando nada. Então ele continua escrevendo a carta, entra no capítulo 4, dizendo assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Observa que ele busca um personagem bíblico de total, podemos falar, ídolo dos judeus. Os judeus não têm ídolo, mas só para entender. Eles defendem esse personagem Abraão como pai deles, e como de fato é o pai deles, pelo sangue é o pai dele, pela nação. E eles defendem Abraão, de tudo o que falou até ali, Paulo não falou nenhuma vez de Abraão. Então, Paulo agora sabe que eles queriam perguntar. Então, Paulo busca o personagem mais importante deles, e diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ou, pode continuar na outra linguagem, filho. Diremos nosso antepassado Abraão, que é segundo a carne, que eles são filhos. Então, Paulo está dizendo: eles me perguntam isto. Então agora ele vai tratar todo esse capítulo 4 aqui
sobre a fé, que Abraão é chamado do pai da fé, é tratar todo esse capítulo 4 sobre a fé. E ele vai explicar que Abraão foi justificado pela fé. Então, esse capítulo 4 inteirinho está tratando sobre isso. Verso 2: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque tem obras em Abraão também. Abraão levou o seu filho para ser sacrificado em outras obras. Mas ele está dizendo, isto não tem motivo de se gloriar diante de Deus. Verso 3, que diz as Escrituras? Por que Paulo fala isso? Porque Paulo trata tudo dentro das Escrituras. Porque ele está tratando com pessoas que têm um conhecimento total das Escrituras. Não tem o conhecimento revelado da graça pela fé, mas tem um conhecimento da letra. Então ele conhece as Escrituras aqui é o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não existia. É o Antigo Testamento. Então ele vai buscar a Escritura. Olha, ele buscou Abraão, que todo mundo sabe quem é. Agora ele busca as Escrituras. Por que ele busca as Escrituras? Porque as Escrituras, ou a Escritura, é que justifica toda a situação. Diz um pregador muito famoso, americano, Moody, diz assim: o testemunho das Escrituras é a autoridade final para resolver qualquer ponto em discussão. Então, qualquer ponto em discussão, quem resolve? As Escrituras. As Escrituras que resolvem. E Paulo trata aqui vários assuntos, e ele diz, como diz as Escrituras, para ficar bem claro. E aí ele cita o Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus, e isto foi creditado por justiça, ou imputado como justiça. Então Abraão creu em Deus, e através dessa crença de Abraão, é que foi colocado na conta dele, que fez toda a diferença, o qual ele está dizendo que é pela fé que tudo aconteceu. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Justiça de Deus não é juízo. A justiça de Deus não é juízo. A justiça de Deus é, para nós sintetizar isso de uma forma bem simples e básica para entender, é a graça de Deus, é o Evangelho de Deus, é a fé de Deus, isto é a justiça de Deus. Eu até coloquei aqui alguma coisa para ler, para eu ver se eu esclareço um pouquinho melhor. Justiça de Deus. Essa justiça de Deus se manifesta através da fé. Então a fé está incluso. Foi isso que Abraão adquiriu. Portanto, tem início atrás do princípio da fé, como também continuação, e é sustentada pela fé. Tudo que é a obra do Espírito Santo, que leva a alma uma dependência de Cristo, ou depender de Cristo. Vamos ler Romanos 1,17. Tem o início pela fé e tem a continuação da fé. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que, no princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então é de fé em fé. Desde o princípio até o final, é a fé que produz. Isto é justiça de Deus. Isto é justiça de Deus. Olha, porque no Evangelho, a justiça de Deus no Evangelho, é revelada uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Isto é justiça de Deus. Deixa eu ler mais um trecho aqui. Ora, o conceito de justiça de Deus, de que tão frequentemente fala a Bíblia hebraica,
não consiste em que ele deva alguma coisa ao ser humano, mas naquilo que ele se deve a si mesmo, em vista do bem que quer para o ser humano. A justiça de Deus prolonga sua verdade e fidelidade, consiste em ele cumprir os seus compromissos dentro da aliança com o seu povo e em manifestar assim a fidelidade da aliança. O que atesta a justiça de Deus é o cumprimento das suas promessas, posta pela fé na sua boca. Vamos ler o último versículo que termina isso aqui, é o 25, Romanos 4, 25. O último versículo, Romanos 4, 25. Só para entender o que a gente está falando. Depois a gente volta no verso 4. Deus não fez nada para provar ninguém e para pagar conta de ninguém, nem do Satanás, nem de ninguém. Deus fez tudo para cumprir a sua justiça. Tudo o quê? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. É o último versículo do capítulo 4. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Interessante isso aqui. Por que temos aqui uma pergunta? Quem matou? Quem crucificou Jesus? Vamos dizer que nós estamos aqui numa sala de aula. Quem crucificou Jesus? Olha, não foi Satanás, não foi o Sinédrio, não foi Pilato, não foi Judas Iscariotes. Quem mais? Soldados, não foi ninguém disso que crucificou Jesus. Tudo bem que eles causou, eles que fez literalmente, mas por que eles fizeram isso? Então isso é muito bom a gente colocar na cabeça, porque existe seitas, linha de pensamento, que diz que foi os romanos que mataram Jesus, outros dizem que foi os seus irmãos que mataram Jesus, que foram os judeus, e defende isto. Mas, na verdade, Deus fez tudo isso, quem matou Jesus foi o próprio Deus, fez tudo isso para cumprir a sua justiça, para cumprir a sua fidelidade. Então, para resgatar o pecado. Agora, quando alguém fala resgatou o pecado, então pagou o preço, pagou o resgate, e agora recebeu o que estava sequestrado. Vai entender isso, né? Então, quando fala que pagou, o sacrifício de Jesus foi para pagar. E pagou para quem? Pagou para quem? Não foi para Satanás. Deus não deve nada para Satanás. E nem devia nada para Satanás. Não foi para Satanás. Foi tudo para o próprio Deus. Foi tudo pela sua essência, a sua fidelidade, tudo para o próprio Deus. Vamos ler um versículo, Atos 4, 27. Atos 4, 27. Eu estou indo de trás para frente. De fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se. Aqui eu estou mais perto. De fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo. Teu santo servo, teu quem? De Deus. Teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse.
Vontade de quem? Vontade de Deus. O que Pôncio Pilato fez, o que Pilato fez, o que fizeram? Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, eles obedeceram Deus. Eles obedeceram o próprio Deus. Dá para entender isso? Deus ordenou que matasse o próprio Deus. Complicou tudo, né? Mas é isto. De antemão acontecesse. Se você for estudar esse texto, tem uma outras versões que diz assim: eles fizeram o que tu ordenaste que fizeste. O próprio Deus. Eles reuniram, Pôncio Pilatos, tal, Sinédrio, reuniram, para fazer o que Deus tinha ordenado. Olha lá, teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aí você vai para João 3,16, ele diz: ele amou o mundo de tal maneira que fez isso aí. Por que ele fez isso? Porque ele amou o mundo de tal maneira. Não é porque ele devia nada para Satanás, não é porque ele devia nada, porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele pegava o povo e jogava no cativeiro. Depois, nós estamos falando de Abraão hoje. Paulo traz Abraão como exemplo da fé, exemplo de Cristo, exemplo do Evangelho. E aí o Senhor disse para ele assim, para Abraão: você vai para o Egito e vai ficar 400 anos lá sofrendo. E depois eu vou tirar você lá. E aí você vai sair com tudo de lá. Então, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Mas vamos continuar então, voltando lá atrás. Romanos 4:4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ele está dizendo que a graça é um favor imerecido. Ele diz: se a pessoa trabalhou, à tarde tem que receber, ou no final do mês, receber. Isto não é favor nenhum. Isso é direito. Ele trabalhou, então você paga porque ele trabalhou. Agora, o outro versículo 5 diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditado como justiça. Detalhe, não torce o versículo, não queira que o versículo saia para você. Todo mundo tem que trabalhar, não é isso que ele está falando. Ele não está falando aqui sobre trabalho, não. Ele está falando aqui sobre graça. Não trabalhou e vai receber, isto é graça. Agora, pagar quem trabalhou, aí é fazer pelas obras. Ele está dizendo que não é pelas obras. Agora ele diz: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, em que justifica o ímpio. O ímpio que crê, viu, irmão? Justifica o ímpio que crê. Sua fé lhe é acreditado como justiça. Então assim, ele está dizendo, não é por mérito, não é por obras, não é porque você merece, não é porque você fez, é por fé. E ele quer apresentar para os judeus que Abraão foi justificado pela fé, e não pelo que ele fez, é pela fé. Aqui ele para um pouquinho de falar sobre Abraão e vai buscar outro personagem que os judeus amam demais. Vai falar de Davi. Outro personagem que os judeus admiram no verso 6. Ele disse assim que Davi diz a mesma coisa. Observa que ele está dizendo:
ele chega para os judeus e diz: vocês pensam que tudo isso que eu estou falando é da minha cabeça? Vocês pensam que tudo isso que eu estou pregando, que eu estou escrevendo para vocês, eu que tirei isso de alguma coisa, de algum filósofo, ou de alguém? Não, não, eu estou falando da Escritura. Por isso eu vou usar personagem que vocês conhecem. Aí ele fala de Davi. Aí ele disse: olha, Abraão foi justificado pela fé. Pela fé foi creditado nele, a fé pela justiça. Agora ele vem do verso 6. Davi fez a mesma coisa. Embora com esse pecado maluco, mas Paulo traz a semelhança. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, ou a bem-aventurança, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Às vezes a pessoa trabalha tanto na igreja, às vezes a pessoa trabalha tanto na igreja, trabalha eu estou dizendo no sentido que a gente vê fazendo, trabalha mesmo, prega, canta, faz, trabalha. Aí o outro você vê que ele não tem nem cargo, ele não faz nada, só que ele tem muito mais fé, ele é muito mais crente. Aí você vê ele na frente daquele trabalhador, mas como é que é isso? Aí é o que está acontecendo, não é pelas obras, é pela fé. Que bom que você faça a obra e tenha fé também, né? Não é o caso aqui, não faça nada porque isso não tem valor, não, tem valor. Tiago diz que tem valor, tem que andar junto. Mas as obras sozinhas não justifica. E é o que Paulo está ensinando, é a fé que justifica. Não é a obra. Um trabalhou todo o tempo, recebeu, por direito, trabalhou, recebeu. O outro não trabalhou, mas acredita que Deus justifica o ímpio. Aí ele mostra essa diferença. Agora ele traz o outro personagem que é conhecido dos judeus para dizer, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Aonde que Davi falou isso? Olha que interessante. Paulo usa um versículo para dizer, Davi fala sobre isso. E agora ele cita o versículo, que é Salmos 32, verso 1 e 2. Verso 7 aí. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Em outra versão, bem-aventurado aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como são felizes. Davi falou a mesma coisa porque ele tem. Por que ele escreveu o salmo? Por que ele escreveu a canção? Por quê? Porque ele viveu isso aí. Isso foi naquele período daquele pecado dele com Betseba. Então ele está dizendo: como sou feliz por ter os meus pecados perdoados, cujos pecados são apagados. Verso 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O Senhor não atribui culpa a ele. Como é feliz. Então, Davi está contando aqui, Paulo está dizendo que Davi diz a mesma coisa. A passagem de Davi, que vocês sabem, ele cometeu o adultério, primeiro pecado, depois mandou matar, colocou o marido da mulher de frente à guerra, matou o marido da mulher, cometeu outro pecado, e ele ficou quietinho. Aí o profeta chegou na casa dele, Natan chegou na casa dele, disse: quero contar uma história para você. Ele disse: eu gosto de ouvir história. Então senta aí para você ouvir a história que eu tenho para te contar. E o profeta falou assim: olha, existia um cidadão muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha um outro cidadão pobre de marré, só tinha uma ovelhinha, mas a ovelhinha querida, a ovelhinha ficava dentro de casa, comia junto com ele,
Era uma felicidade dentro da casa, ela entrava por um cômodo, saía por outro, só tinha esta ovelhinha. E aí o homem rico decidiu a fazer uma festa. E ele foi na casa daquele pobre que tinha uma ovelhinha e matou a ovelhinha do pobre e fez o churrasco, fez a festa. Ah, mas quando Davi escutou isso, ele ficou muito macho. Falou, esse camarada é digno de morte. Aí o profeta colocou o dedo na cara dele e falou assim, esse homem és tu. Aí foi onde que ele caiu em planto, e ele se arrependeu. Então Deus perdoou o pecado de Davi, e aí ele escreve este salmo que Paulo está citando aqui. Verso 9. Agora ele volta a falar de Abraão outra vez. Verso 9, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Aqui é o seguinte, ele começa a falar da fé. E aí Abraão, e aí os judeus, como se estivessem perguntando para ele, mas espera aí, Abraão é diferente, Abraão tem a circuncisão, Abraão é totalmente diferente, verso 10, sobre quais circunstâncias? Vou voltar no 9, destina-se esta felicidade apenas ao circunciso ou também ao circunciso? Uma pergunta, já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Verso 10, sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então, primeiro, Abraão creu, Abraão foi creditado na sua fé. Primeiro Abraão creu, primeiro Abraão seguiu, primeiro Abraão assumiu, primeiro Abraão servia ao Senhor, depois Abraão creu em Gênesis 5, 6. Depois, em Gênesis 17, é que Abraão foi circuncidado. Abraão creu ele creu na chamada já com 75 anos. Aí com 86 anos ele teve Ismael. Depois com 99, depois de 14 anos é que ele foi circuncidado. Então Paulo está dizendo, não, ele creu primeiro, depois ele foi circuncidado. Logo, a circuncisão não tem nada a ver com a fé. Primeiro ele apresentou a fé, depois ele foi circuncidado. E aí ele pergunta, mas o que veio antes e o que veio depois? A lei ou a fé de Abraão? Aí Gálatas capítulo 3, versículo de números 17, Gálatas 3, 17, vamos ver se é esse verso mesmo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Ou seja, a promessa de Isaac nascer, foram 400 anos antes da lei chegar. Então, a lei com a fé está distante, muito distante. O que isso aqui significa? Vamos ler o verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, que são os gentios, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, Abraão é o pai de todos os que creem. Tem alguém que crê aqui? Ele é o pai de todos os que creem. Como selo da justiça que ele tinha pela fé. Então é assim, é como o nosso batismo. Primeiro crê, depois é batizado.
A circuncisão nossa hoje é o batismo. Isso está lá em Colossenses capítulo 2, verso 11. A gente poderia ler lá. Colossenses 2, 11. Então Abraão primeiro creu e depois que ele foi para a circuncisão. A circuncisão de Abraão foi afirmamento da aliança que ele tinha feito com Deus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão de homens, ou seja, na carne, marca na carne, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo, a circuncisão, ele é apenas um sinal de um selo, sinal de um compromisso. É como se alguém faz uma prova de um compromisso. Então por isso que o batismo chama confissão pública. Você confessa diante do batizador, diante da igreja, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que você promete não quebrar esta aliança de servir a Cristo. E assim é a circuncisão. Verso 12, Romanos 4, 12. E é igualmente o Pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então ele traz a apresentação que aqueles que creram, lá no versículo 11, ele é pai de todos os que crerem, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Paulo está dizendo que todos que creram, todos os evangélicos, andam no mesmo passos de fé, como fez Abraão. Verso 13, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Gênesis 15, verso 4. Não, ele tá separando o que é lei, o que é circuncisão e o que é fé. É isso que Paulo está aqui trazendo o relatório. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Verso 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então, a descendência de Abraão será grande, mas esta descendência de Abraão, que em outra versão chama de semente, a sua semente será grande. Paulo afirma esta semente, ou esta descendência, ele refere especificamente a Cristo, que é esta promessa. Quando Deus estava fazendo a promessa de Isaque para Abraão, ele estava apontando para uma promessa bem distante, bem distante. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Jesus fala para os fariseus: Abraão viu meu dia e se alegrou. Então Abraão viu bem distante, e o texto continua dizendo, ele não alcançou a promessa lá em Hebreus, mas ele viu de longe. Então, quando Deus promete para Abraão Isaque, e diz, Isaque é a promessa, e não Ismael, ele estava falando, parafraseando isso, dizendo,
em Jesus é a promessa, e não em Ismael, é em Jesus. É isso que ele está falando, e Paulo deixa isto bem esclarecido, verdadeiramente, quando ele fala lá em Gálatas capítulo 3, verso 8, Gálatas 3, verso 8, Gálatas 3, verso 8, provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, observa que tudo antecipa. Já a Escritura já antecipava isto. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Verso 16. Verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E ao seu descendente. No singular, ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, mas ao seu descendente, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aleluia. Então Abraão é o nosso pai, é o pai de todos que receberam Cristo como Salvador, Cristo pela fé. Então, é muito lindo isso quando Paulo diz, a Escritura não está falando de descendentes, mas está falando de descendente no singular. Em outros lugares de Gênesis, está dizendo, grandes nações, como as estrelas, mas neste lugar que Paulo cita, ele está dizendo no singular, e esse descendente dá a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo. Então a promessa de Cristo estava em Abraão. João 8,56. João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia, e ele viu e o alegrou-se. É este versículo que eu citei. Mas lá em Hebreus, ou talvez o próximo versículo ali, diz que ele viu de longe. Isso que ele está citando aqui, foi visto de longe. É assim, ele não entrou. Hebreus 11 diz que ele não entrou, mas ele viu as promessas. Ele não alcançou, mas ele viu. Ou seja, toda a promessa feita, ou seja, as promessas de Abraão que ele não conseguiu contemplar em vida, ela está acontecendo hoje com a salvação de todos os que creem em Jesus Cristo. Gálatas 3:29. Nós lemos o verso 13 que diz que ele seria herdeiro do mundo. Ele seria herdeiro do mundo. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. Romanos 4, verso 13. Romanos 4, verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele, não eles, ele seria herdeiro do mundo. Ele, quem era ele? Jesus Cristo, que nós acabamos de ver lá em Gálatas. Ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Todos nós nele somos herdeiros. Todos nós nele somos herdeiros. Seguindo aqui a lição, Romanos 4:14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Agora ele confronta os judeus de novo. Se é pela lei que é herdeiro,
então a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque herdeiro de Abraão é pela fé, e não pelo sangue que corre nas veias, e não pela genética, é pela fé. Verso 15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Eu falei quase toda sexta-feira que a lei, Paulo trata que a lei não salva, a lei não resolve, a lei é como um aio que guia, a lei mostra, a lei só mostra, não resolve, ela mostra o pecado, ela mostra as transgressões. É como você fazer o raio-x e mostrar a enfermidade, só que o raio-x não cura, tem que fazer a cirurgia, não tem jeito. Então assim, é como a luz que mostra a sujeira, mas não limpa. Então isso é a lei só mostra as transgressões, mas não resolve o problema. Aí Cristo entrou, que a fé resolve os problemas pela fé. Seguindo, 16, portanto a promessa vem pela fé, a promessa vem pela fé. Que promessa é essa? É a promessa feita a Abraão, vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. O judeu que é descendente de Abraão, que aceita Jesus, ele é filho de Abraão. Mas se ele não querer Jesus, logo ele é bastardo, logo ele não é filho de Abraão. Mas todos os que pela fé chegam, então estes são filhos de Abraão, e ele é o pai de todos nós. Verso 17, como está escrito, ele volta para a Bíblia de novo, volta para as Escrituras de novo, volta para a palavra de novo. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu, e Deus que dá vida aos mortos o chama à existência. As coisas que não existem como se existissem. No verso de cima, antecedeu, ele fala de Abraão. No verso 17, ele fala do próprio Deus. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Deus constituiu pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, Abraão, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. É um Deus que transcende, ele transcende toda a anormalidade, ele transcende tudo aquilo que não é real, ele vai além da natureza. Este é o Deus que traz à existência o que não existe. Quantos têm fé para crer desse jeito? Ele está falando sobre a fé de Abraão. Abraão creu no nascimento de Isaque, que era o impossível. Nascimento de Isaque, Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos. Abraão já tinha idade elevada, o texto fala sobre isso, e Sara também tinha a idade elevada para gerar um filho. Se não bastasse, Sara era estéril. Aí vem Deus e diz, você terá um filho. Aí Sara riu, né? Não é para menos. Mas ele disse, não, vai ser você com Sara, vai ter um filho. E ele creu nisso. Então ele creu no nascimento de Isaque. Ele sobe no Monte Moriá lá e leva depois o filho que nasceu, cumpriu essa promessa, e agora o Senhor diz, sobe e vai sacrificar o seu filho Isaque. Ele creu também. Então ele creu que Sara teria um filho com 90 anos. Agora ele crê também que pode subir com o filho lá, que Deus vai prover no monte. Então isso é fé.
indiscutível. É fé indiscutível. Hebreus disse que ele acreditava, tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaac lá no monte. Logo, ele subiu para sacrificar mesmo. Há tanto que levantou a espada, a faca lá para sacrificar o Isaac mesmo. E Hebreus 11, acho que 19, diz assim, que Abraão acreditou que mesmo que ele matasse o filho, Deus ressuscitaria. Isso é fé, isso é fé, isso é fé, fé, mais que fé. Isso é fé. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Agora me pergunta, não tenha nenhum caso, nunca houve nenhum caso de ressurreição na Bíblia nesta época. Da onde que ele tirou essa ideia? Não havia nenhum caso de ressurreição. Aí o escritor diz que ele acreditava. Ele disse, não, ele prometeu me dar e eu acreditei e veio. 100 anos. Agora ele quer que eu mato. Eu vou matar, mas ele falou para mim que é nesse Isaac que é a promessa. Então não tem como eu matar e acabar com tudo. Deus é só de uma palavra. Ele disse, eu creio na palavra dele. Ele prometeu e eu não vou quebrar a minha aliança com ele. Eu vou subir no monte. E quando eu prego sobre isso, eu disse que ele não contou para a mãe. Não contou para Sara. Porque se conta para Sara, estragava tudo, né? Imagina, acorda aí. Acorda, amor. Acorda, amor. Estou cansada, quer dormir. 100 anos, né? Acorda aí, acorda aí, acorda aí. Aí acordou. O que você quer, amor? Deus mandou matar Isaac. Sara ia achar que está sonhando, né? Ela não ia saber que ela acordou, ela achava que está sonhando. Ela ia virar para o outro lado e ia dormir de novo. Achar que está sonhando. Ele acorda ela de novo e dizer, Sara, o Senhor mandou subir o monte, sacrificar nosso filho. E é interessante que ele não falou nem para Sara e nem para Isaac. Senão Isaac caía na... É doido. Mas a fé dele era tremenda. Então ele creu no nascimento de Isaac, subiu o monte para sacrificar o seu filho, acreditando que havia uma ressurreição. Nunca viu falar nisso, nunca viu falar nisso. Da onde que Abraão tirou essa ideia que ia ser ressuscitado? Verso 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Contra a esperança, crendo em esperança. Paulo também coloca os negócios, né? Contra a esperança e crendo, sabe o que isso quer dizer? Contra a realidade. Ele creu contra nenhuma possibilidade. Aí o próximo verso explica o que ele está dizendo aqui. 19. Sem se enfraquecer na fé, ou continua com a fé da mesma altura, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, verso 20, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Isso aqui é bom, né, irmãos? Para a gente é bom para a gente, né? É bom, né? Não tinha nenhuma possibilidade.
não havia. De vias lógicas, esquece. Mas ele creu na palavra de Deus. Creu na promessa. Você ainda está crendo na sua promessa? Você está crendo na sua promessa? Ainda que você não vê nada, não existe nada, e a notícia que veio essa semana foi para desanimar ainda, aí eu venho aqui para dizer, continua crendo na sua promessa. Continua crendo na sua promessa. Pede força para Deus. Pede força para Deus. Pede graça para Deus. Ser um Abraão. Abraão, pai da fé. Na verdade, Abraão exerceu a fé. E Abraão é pai de todos os que têm fé. Mas Abraão não é o pai da fé. O pai da fé é aquele que Hebreu diz assim, olha para o Senhor, autor e consumador da fé, que é Jesus. Jesus é o autor da fé. Jesus é o autor da fé. Jesus é que faz a promessa. Jesus é que cumpre a promessa. Jesus que é o seu advogado. Jesus é que te defende. Jesus é que te esforça. Jesus é que te levanta. Jesus é que faz você acreditar, mesmo sem possibilidade nenhuma. Não tem nenhuma possibilidade. E o texto de Paulo aqui diz que tudo isso ainda deu glória a Deus. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Palavra para você hoje, não seja incrédulo em relação à promessa de Deus. Não seja incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ou seja, o próprio Deus fortalece o homem para confiar e acreditar que a promessa será cumprida. E ele ia trabalhar, voltava, já olhava para a barriguinha de Sara. Daqui a pouco voltou, daqui a pouco ele viu o que estava acontecendo mesmo e disse, olha, eu acreditei e já estou vendo aí o volume. Aleluia. Se você acreditar, você vai ver o volume. Daqui uns dias você vai ver a diferença. 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Paulo, ele capricha tanto, que se não fosse... se escrever assim, ó, estando convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, já está bom. Aí Paulo escreveu, estando estando plenamente convencido. Você está plenamente convencido da sua promessa? Plenamente convencido? Plenamente convencido da sua promessa. Não estava assim convencido, não. Está plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Só esse versículo aqui, pastor Vanderlei, lê só esse versículo e prega, que vai ser bom demais. Está plenamente convencido que ele é poderoso para cumprir. Precisa parar que a hora acabou, né? Mas eu vou só ler, porque eu já li o verso 25, ó. Verso 22. Em consequência, isto lhe foi também creditado com justiça. Tudo esta fé dele. Toda a Escritura tem aplicação universal. Toda a Escritura tem aplicação universal. Ou seja, toda a Escritura serve para mim e para você. Qualquer lugar que você lê. Ou ela serve literalmente, ou ela serve alegoricamente, figuradamente, ou ela serve de alguma forma, ela serve. A Escritura
ela tem um resultado universal. Isso não é palavra minha, não. É um grande teólogo americano, John MacArthur, que fala sobre isso. 23. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele. Olha como é que dá para pregar aqui. Tudo aquilo que eu falei agora, que ele estava plenamente convencido que Deus é poderoso para cumprir. Agora Paulo disse, isso não é só para Abraão, não, é para você também, Dora. Olha aí, ó, continua falando. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas para você também. Verso 24. Mas também para nós. Quantos tomam posse? A quem Deus creditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Verso 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então ele foi entregue pelos nossos pecados e justificou, e ressuscitou para nossa justificação. Glória a Deus pela justificação, glória a Deus pela morte. Se tivesse morte sem ressurreição, não tinha justificação. Então a ressurreição trouxe nós a justificação. Ele pagou a dívida. Olha, pagar a dívida é uma coisa, e deixar o crédito, como ele fez com Abraão, creditou pela fé, é diferente. Você deve R$200, e eu estou descabelando que eu tenho que pagar R$200 é pouco, R$2.000. Eu devo R$2.000 e preciso desse dinheiro, preciso pagar, não sei o que fazer, preciso pagar. Aí alguém vai lá e paga os R$2.000 para você, e você continua sem dinheiro, mas você também não deve. Já está bom, mas Jesus não fez só isso. Ele pagou a sua dívida e creditou em você a justificação. Então ninguém pode falar, esse cara aí é devedor, esse cara aí é mal pagador, esse cara aí não sei o quê. Não, ele justificou, ele apagou. Isso é justificar. Limpou. Pagou a dívida e tirou o nome do Serasa. Isto é o Senhor, né? Então, que justificação tão maravilhosa. E aí eu encerro aqui dizendo, 1 Coríntios 15:3. 1 Coríntios 15:3. 15:3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ninguém pode invalidar o que a Escritura fala. Amém?